Pessoal, começando a gravação da aula de hoje. Essa aula de hoje a gente vai finalizar essa parte, esse processo que é a construção do programa de orientação profissional, né? Eu gosto de chamar de programa porque é, nesse momento a gente tá aprendendo a pensar nas possibilidades da orientação profissional e, ao mesmo tempo, pensando em que elementos precisam estar presentes quando eu criar um processo ou um programa de orientação vocacional. E aí, a ideia dessa programação é que ela seja o mais flexível possível para que a gente possa ter, dentro das demandas, dentro das possibilidades que possam surgir nas suas atividades, a, como é que eu posso dizer, as questões referentes a, às diferenças de busca de cada uma das pessoas, né? A gente está nesse momento, e principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo, a gente tem que pensar em possibilidades sem, por exemplo, aplicação e com aplicação de testes psicológicos, né? Como é que eu poderia fazer nos dois modelos? Como vocês já estão se organizando nos grupos, né? Assim, trabalhar com adolescentes, mas adolescentes em que sentido? Individual, em grupo? Eu vou montar um programa para trabalhar o processo individual ou vou montar um programa para trabalhar o processo em grupo? O meu programa, ele é flexível a ponto de eu poder desenvolver atividades tanto individual quanto em grupo. É, Geralmente o processo individual ele é mais imersivo, ele é um pouco ele acaba demandando um pouco mais da gente nesse contato com apenas uma pessoa ali no consultório da gente. Mas ao mesmo tempo ele é um pouco mais, dá mais possibilidades da pessoa que está fazendo ter um poder de escolha maior. Contudo, as vantagens do grupo giram em torno da facilidade de troca e, às vezes, do mesmo momento que estão passando os adolescentes, e eles poderem se ajudar na linguagem da descoberta sobre as possibilidades de profissão. E aí, às vezes, o processo que um dos colegas está passando me ajuda a refletir sobre o meu processo ou pensar em pontos de vista diferentes, né? Então, o grupo individual, a gente tem diferenças marcantes, com possibilidades e com também algumas questões que eu chamo de prós e contras, né? Assim, o trabalho individual, como a gente já discutiu em outros momentos, é um pouco mais expensive, né? O termo que veio da minha mente é em inglês agora. É mais caro, um pouco mais, ele custa um pouco mais. O trabalho em grupo não é que ele não custe mais, mas que você consegue diluir o valor pelo grupo, pela atividade, pelo trabalho realizado com esse grupo, né? Então, a gente tem variações muito interessantes nesse processo. E hoje a gente vai discutir um pouco da parte da ideia que é a cereja do bolo, num certo ponto de vista, que é aquilo que o indivíduo, na verdade, está buscando, que é a carreira, que é pensar sobre a carreira. E que nesse pensar sobre a carreira, ter ferramentas suficientes para decidir que carreira eu quero seguir, como eu vou seguir determinada carreira, né? E aí a aula de hoje, ela tem esse foco, tem essa possibilidade. Eu queria dizer para vocês que vai parecer um pouquinho que a gente vai desviar do foco do assunto, mas foquem no seguinte, na aula de hoje, no objetivo da aula de hoje. A gente precisa entender sobre carreira, e a gente precisa entender sobre como é que vai ser a atuação no mercado de trabalho. E para o orientador profissional, existe um quê a mais disso aí, porque a gente precisa também conhecer sobre como as carreiras estarão daqui a 5 ou 10 anos. Como as profissões se desenvolverão
daqui a 5 a 10 anos. E eu falo daqui hoje, mas, por exemplo, quando vocês começarem o processo de vocês, a atividade de vocês, já com os grupos, já formadas, né, já psicólogas, pensa que, por exemplo, no ano que vem já tem um grupo de vocês que já é psicólogo, já vai ser colega da gente. E aí você já oferece o processo de desenvolvimento de carreira, que você vai estar oferecendo para adolescentes que estão ainda no ensino médio, que ainda vão percorrer todo esse trajeto, que eles estarão no mercado de trabalho em média, de 5 a 8 anos, em média, né? Alguns vão levar 10 anos, porque tem o período do ensino médio, tem o período do ingresso na faculdade, tem a questão da gestão e do desenvolvimento do curso, por mais curto que o curso seja, ele vai demandar no mínimo 4 anos, né? E aí, a média de possibilidade de que esse indivíduo está entrando no mercado de trabalho na profissão que ele tenha escolhido é essa. E às vezes acontece da pessoa não poder ingressar na faculdade naquele momento, ou não passou no vestibular, não passou no Enem, a nota no Enem não foi suficiente, e aí ele não quer fazer nenhum curso preparatório ou algum curso profissionalizante no período até entrar na faculdade. Então, vai demandar um pouco de tempo para algumas pessoas. Então, por isso que a gente dá essa margem. E aí, projetar essa visão de carreira para o futuro é nossa função dentro do processo de orientação profissional. Então, essa é a nossa aula de hoje, é isso que a gente vai discutir aqui. Antes de passar para o primeiro slide, eu já quero ouvir vocês, né? Quando e onde vocês se imaginam daqui a 5 anos, né? Como é que vocês imaginam vocês daqui a 5 anos? Eu queria participação de pelo menos uma pessoa. Alguém se candidata? Alguém quer falar? Silêncio. Cri, 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 cri. Hein, pessoal? Deixa eu me ajeitar aqui na minha cadeira. Vai balançar um pouquinho, vai dar um terremoto agora, viu, gente? Ui. Vou tentar ser. Ah, pronto, foi. Melhorei a posição. Um dia eu ainda mostro esse divã que eu uso para dar aula para vocês. E aí, pessoal, ninguém quer falar? Tá todo mundo conversando. Alguém quer escrever, né, que não sai no vídeo depois? Ninguém? Tem alguém aí? Oi. Oi, pessoal. Tô me sentindo sozinho, abandonado. Minhas primeiras aulas online, eu me sentia um pouco assim, porque a gente não tinha essa tecnologia desse jeito, né? Eu sentia abandonado, dava aula só para uma luzinha que pisca na frente da gente. Eu comecei minha carreira como professor dando aula EAD. Minha primeira sala de aula foi uma sala virtual. E olha onde é que a gente está hoje. Isso na carreira acadêmica, né? Não na sala de aula de escola, mas na carreira acadêmica. Isso em 2007. Direto do túnel do tempo, né? Eu lembro que eram aulas de 100 minutos e que o nervosismo era tanto que eu falava 10 minutos e achava que a aula já tinha que ter terminado. Aqui a gente tem um tempo também, né? A gente não pode fazer aulas tão longas, processo tão longo, mas às vezes tem que correr também um pouquinho para poder dar no tempo. Então ninguém quer falar, né? Já entendi que ninguém quer participar. Hoje está todo mundo só de ouvinte aqui na minha aula. Então eu vou dar alguns exemplos de coisas que aconteceram, né? Para que vocês possam perceber as mudanças no processo do mercado de trabalho. Quando eu fiz a minha formação, eu falei isso no vídeo anterior, tinha 5 possibilidades, mais ou menos, né? Óbvio que tinham, dentro das possibilidades você tem outras possibilidades, né? Como, por exemplo, se você trabalha com RH, você pode trabalhar tanto dentro de empresas quanto com consultoria, ou seja,
Dentro da mesma área, você tem duas áreas aí. E a empresa que eu trabalhava, ela era uma empresa que trabalhava com educação e com, com a questão do desenvolvimento de carreira, né, o RH como um todo, questão de seleção também, porque era uma consultoria. E, ao mesmo tempo, lá também a gente trabalhava, tinha os nossos consultórios, né? É, e, assim, eu trabalhava muito mais na parte de educação, no segmento de educação, desenvolvimento de educação, trabalhava muito menos na parte de organizacional, né? Era mais raro. Mas a gente sempre tinha que fazer. Só que, desse momento para cá, por exemplo, a, pensando no hoje, pensando nessas novas possibilidades de tecnologias, existe uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que, por exemplo, hoje já é uma realidade a questão do atendimento online de consulta e psicoterapia online. Já é uma realidade. Mas mesmo assim existem ainda, que eu já passei para vocês, aquelas diretrizes do Conselho Federal de Psicologia que fala de como você proceder nesse processo, nesse desenvolvimento de terapia online. É óbvio que por conta da pandemia e do processo que a gente está vivendo atualmente, houve vamos chamar assim, né, de medida provisória, de um processo provisório de uma regulamentação é, um pouco mais flexível para esse momento. Mas o processo tem sido bem rígido, porque as regras elas precisam ser muito claras para o desenvolvimento dessa atividade, porque não pode ser de qualquer jeito, né? A nossa atividade profissional, e um dos assuntos que a gente vai trabalhar hoje, ela tem um processo que regulamenta ela e que dá uma certa segurança, tanto para quem está exercendo a profissão, como para quem também está usufruindo dos serviços que essa profissão pode oferecer. Então, esses são aspectos que a pessoa, quando vai escolher uma profissão, tem que estar atento. Eu estou disposto a seguir o processo desse código de ética para o exercício da minha profissão. Eu estou disposto a contemplar a minha formação, no sentido de que o que eu penso para a minha profissão coaduna, ou seja, tem tudo a ver com o código de ética que essa profissão prega, porque essas respostas todas têm que ser sim. Eu não posso entrar numa profissão e dizendo assim, isso que tem nesse código eu não concordo e eu não vou fazer de forma nenhuma. Porque aquilo ali é o cerne da atividade que você está pensando e pretendendo utilizar e fazer. Se você pretende utilizar os seus serviços fora daquela roupagem, daquela orientação, né? E o código de ética, ele é um código civil, ele não pode ser superior, ele não pode trazer nada que fira a Constituição, mas ao mesmo tempo ele é uma orientação civil, orientação do que a maioria das pessoas pensa e pretende, né? E aí como é que as profissões se configuram? E nesse ponto de vista, né, já passando para o nosso primeiro slide, que profissões que existem hoje não vão existir mais no futuro? Ou melhor, perguntando, como saber que profissões serão mais importantes e relevantes no futuro? Existem, segundo alguns sites, né, segundo alguns profissionais, algumas profissões que a gente pode chamar de atemporal, né? São profissões que elas vão continuar existindo, são profissões que elas vão continuar sendo necessárias, só que elas mudam um pouco a sua roupagem. Vamos dar um exemplo disso, a profissão de professor, que é a profissão que eu estou exercendo aqui com vocês agora, né? No início do século,
passado, né? Lá em 1900, né? No início do século, como é que era, em grande parte, o processo da profissão professor? Qual era a função do professor? O professor é dentro da organização social e do processo de trabalho, a figura da pessoa que é a mais sábia dentre todas aquelas pessoas presentes no ambiente. E que ela exerce a função de passar os conhecimentos que adquiriu na sua experiência para outras pessoas. E aí, o professor ganha um status, nesse momento, de detentor do saber. O tempo passa, as coisas modificam, a curva do tempo ela sobe e desce, né, com mudanças políticas, sociais, tecnológicas. E hoje a gente vê na era e na revolução da comunicação, por exemplo, a ideia de que a informação ela está presente. Quando você está no início do processo de educação, o professor ele era o detentor do saber, era dele que vinha a decisão do que vai ensinar ou não, do que era importante ser ensinado ou não. Hoje em dia, a informação está aí. É só você querer buscar a informação. E aí, qual é a função hoje do professor? Gerar, dentro do processo educacional, uma ideia de construção do conhecimento. Porque o conhecimento, na verdade, ele é a gestão dessa informação para a minha atividade prática. E, na verdade, o que a gente faz, e esse modelo que a gente tenta implantar, né, é a ideia de que vocês também podem gerir o processo de aprendizagem de vocês para desenvolver uma atividade específica. Por isso que a maioria das aulas elas têm também um conteúdo prático, para que vocês também possam, na hora de produzir, ter dúvidas. E quando essas dúvidas surgem, eu preciso tirá-las. E aí, ao tirar as dúvidas, eu busco o professor e, junto com o professor, eu vou criando o meu processo de conhecimento, né? É óbvio que quando a gente se volta para esse momento agora de aulas online, a gente tem um processo de interatividade no ambiente qualquer que vocês estejam, alcançando vocês nas casas de vocês, nos ambientes de vocês, sem precisar de uma presença física, para trazer um pouco de informação e gerar um desconforto, se eu posso assim dizer, para que vocês possam pensar um pouco sobre o conteúdo, refletir e criar suas próprias estratégias de conhecimento. Então, o professor hoje, ele é nada mais, nada menos do que a função de facilitador de um processo de aprendizagem. Por quê? Porque a pessoa que está lá no YouTube, de uma forma geral, ali é só uma informação que está sendo transmitida. Você tem pouco diálogo direto com aquela pessoa que está ali naquele vídeo do YouTube ou naquele texto de algum site da internet ou no artigo publicado, né? Você tem menos interação, mas nas aulas online você tem a possibilidade de discutir e tem as atividades que são passadas, ou seja, existe esse movimento da ideia de construir um conhecimento. E vocês vão perceber, eu não sei quais grupos já começaram a andar, mas vocês vão perceber que na hora que vocês começarem a construir o plano de trabalho de vocês, o plano para uma orientação profissional, um programa de orientação profissional, as dúvidas vão começar a surgir. Por que elas surgem? Porque a informação ela não está bem sedimentada. Foram várias informações que vêm encadeadas, mas que elas não foram sedimentadas no seu processo. E aí as dúvidas surgem. Surgindo essas dúvidas, olha que bacana. Eu resolvo o meu problema, que é criar o meu trabalho, minha atividade, uma atividade muito prática nesse sentido, e a partir disso, a partir desse movimento de criação dessa atividade, eu vou ter uma ideia geral, né, um processo de ideia geral de que o conhecimento que eu adquiri com a informação que me foi passada é suficiente ou não para fazer isso.
funcionou ou não o meu processo de orientação profissional. Entenderam? Então, o professor, ele reconstruiu a sua profissão, né? Essa profissão que era temporal, ela foi reconstruída. O médico também. O médico, não sei se vocês sabem, na Idade Média, principalmente na Itália, quando teve um processo muito parecido com esse de hoje, que não se tinha conhecimento de micróbios, de germes, de bactérias, de gotículas que passavam pelo ar. Quando eles vieram descobrir que a contaminação da peste negra poderia ser pela proximidade, eles utilizavam aquela máscara para proteger o rosto com o nariz bem pontudo, o que é até um pouco bizarro. Mas na verdade, aquele nariz era para dar uma distância entre o rosto do médico e o rosto do paciente. Aquele nariz servia para isso, né? Para que a gente tivesse essa distância do processo de contaminação da peste negra, além da veste toda de preto, com luvas, essa coisa toda. É um pouco macabro, parece um pouco macabro, mas quando a gente descobre a real função daquela máscara, ela se torna, como é que eu posso dizer, prática, para o que eles entendem na época, né? Essa máscara. Então, quais são as profissões que serão mais importantes no futuro? Pegando basicamente dois sites, né, que fazem previsões, as apostas que são feitas para os sites como o Guia de Profissões da Editora Abril, ou o site de vagas.com, que é um site que também trabalha com questão de seleção de pessoal. As profissões elas vão estar muito voltadas para a questão da gerência e da gestão de, de, de dados, de informações, né? O termo utilizado dentro da informática é data, né? Dados. O que são dados? São informações, né? São informações colocadas, postas de alguma forma no meio virtual, e por ser um meio virtual ele não tem necessariamente um ambiente físico, mas é um sítio, por isso que chama de site, né, que é o termo em inglês para sítio. É como se fossem pequenas fazendas de informações. E essas fazendas são mais disponibilizadas ou menos disponibilizadas. Dá um exemplo disso. É, Vocês têm acesso a uma biblioteca virtual, eu não sei se vocês sabem disso, através do portal de vocês. Abre o portal de vocês, em alguns botões lá, dá uma pesquisada direitinho, porque eu não conheço bem o formato do portal de vocês, mas existe um lugar lá, biblioteca virtual, onde vocês podem ler livros online, através do celular de vocês, através do tablet, do notebook, computador pessoal, não importa. Vocês podem ver aí alguns livros físicos, tem também a versão online deles lá. Então, é uma possibilidade. Outra possibilidade, por exemplo, são os sites gratuitos de banco de dados de pesquisas, né? O Cielo é um deles. É um banco de informações dos mais utilizados no Brasil, por exemplo, e em grande parte do mundo. Na verdade, é, no meio acadêmico existem os repositórios, né? E aí, o pessoal que trabalha com pesquisa tem umas senhas especiais de pesquisas que não foram abertas para o grande público. Por que não foram abertas para o grande público? Porque existem pesquisas que a linguagem, o processamento e o procedimento delas é para um grupo mais seleto, para um grupo que está num nível mais avançado de conhecimento, não é para todo mundo. Isso é certo? Eu, Roberto, eu acho que não. Eu acho que informação ela deveria estar aberta. Por isso que eu sou um defensor de sites como, por exemplo, o Wikipedia, mas ao mesmo tempo eu tenho um pé atrás com o Wikipedia. Por quê? O Wikipedia e as Wikipédias de uma forma geral, que tem a Wikipedia geral, né, e tem as Wikipédias de assuntos mais específicos. Elas são, digamos assim, o ápice do que a gente entende como divulgação de dados e informações de forma democrática. Por que democrática? Porque qualquer pessoa pode lançar informações, editar informações dentro daquela biblioteca virtual que está ali presente.
Só que a responsabilidade do que está sendo postado é de quem posta. E a responsabilidade da informação que está ali sendo consumida é de quem está lendo. Então, eu preciso verificar aquela informação. Eu não posso simplesmente ler aquilo ali, tomar como verdade absoluta e utilizar o Wikipedia como minha única fonte de informação. A maioria dos professores acha isso um terror. Eu acredito que esse é o nosso futuro, né? Já existem formas de você burlar. Por exemplo, não sei se vocês sabem, hoje em dia, a maioria dos jornais online abriu todo o seu conteúdo que diz respeito a essa pandemia atual. Ele está gratuito, todo mundo pode ver e pode ler, até para que a informação ela gire de forma mais fiel e mais fidedigna. Contudo, ainda existe o conteúdo exclusivo do assinante, ou seja, daquela pessoa que paga algum dinheiro para o jornal para ter acesso àquela informação. Existem formas de burlar isso, que é a cultura hacker que vem aí nesse modelo. E eu acredito que esse processo, esse procedimento da cultura hacker, essa visão da cultura hacker, que é vista de um certo ponto de vista como subversivo, porque se alguém está trabalhando para pegar aquela informação, se essa informação ela vem de forma é, analisada, tratada de forma bacana naquele jornal, é justo que eles cobrem pela informação e não é justo que você roube esses dados e consuma esses dados, essas informações, que é o que o hacker faz. Só que no futuro, essa ideia de você ganhar dinheiro com a informação não vai fazer muito sentido, porque a informação que você está dando paga está de graça em outro ambiente. Então, ninguém vai pagar mais pelo jornal. As notícias vão continuar existindo, os canais de notícias vão continuar existindo, mas eles vão precisar de um outro formato para começar a ganhar dinheiro. Lembra um tempo atrás que a gente comprava CD? Quem mais hoje tem tocador de CD dentro de casa? Você senta com um adolescente hoje de 12 anos e mostra para ele um vinil, ele, dependendo de quem seja o filho, é óbvio, né, ele não vai saber o que é aquilo, o que é um disco de vinil. Eu não sei se tem alguém nessa sala que nunca ouviu um disco de vinil tocando numa radiola. Olha o termo, radiola, né? Até falar isso soa esquisito para mim. Não toca disco. E eu lembro de ter feito festas na minha adolescência com uma maletinha, que você abria a maletinha, aí a tampa era a caixa de som, e aí a parte de baixo da maletinha era o tocador de disco, e você botava ali e você fazia uma festa completa. Ah, professor, hoje em dia é só você levar uma caixa de som com Bluetooth e você faz festa do seu celular e do celular dos seus amigos. Não precisa nem ter mais o pendrive. Quem sou eu para dizer que as coisas não estão andando? Então, onde estarão as profissões do futuro? Todas elas, de uma forma geral, ligadas à informação. Tem até os nomes esquisitos, como, por exemplo, marketing de Big Data, arquiteto de dados. O que é um arquiteto de dados? É uma pessoa que vai, como é que eu posso dizer, organizar informações de um site ou para criar conteúdos, né? E assim, quanto mais competente e criativo ele for, mais possibilidade de trabalho ele vai ter, porque ele vai pegar as informações e vai transformá-las para aqueles ambientes. O Guia das Profissões traz uma profissão que eu achei bem interessante. Cadê? Deixa eu achar aqui. Curador de memórias pessoais. O que é que esse profissional seria? Ele é uma espécie de repórter, né? Eles estão chamando de stakeholders, é, e ele, na verdade, ele pode trabalhar com memórias passadas do cliente que foram perdidas, recriando aquilo como realidade virtual, né? E esse indivíduo ele vai ser
responsável por buscar essas memórias e trazer essa memória para pessoas que de repente perderam a memória, né? É, a gente vai ter um tipo de turismo diferente, por exemplo, no futuro, que é o turismo de realidade aumentada. O que é realidade aumentada? É um turismo onde você vai estar andando na cidade, possivelmente com um óculos, né, inicialmente, mas depois disso já naturalmente, né, porque já se estuda processos de você ter lente de contato que transmitem dados para você, mas com óculos você vai estar olhando para os monumentos, para as obras de arte, e automaticamente vai vindo na lente do seu óculos as informações sobre aquilo que você tá vendo. E essas informações são de fontes históricas e tudo. E por que é realidade aumentada? Porque você está ali no ambiente, você não deixou de viajar para a Europa, por exemplo. Já dando uma dica para vocês, os museus do mundo, os maiores museus do mundo abriram visitação online. O que é isso? Você entra no site do museu e você pode andar virtualmente pelo museu, ver as obras de arte. Então eu estou programando um dia para ir com amigos para o Louvre. De verdade, estou programando com amigos para ir para o Louvre. A gente está programando uma coisa bem interessante. Se der, eu vou até gravar para vocês verem como é que vai ser bacana a ideia que a gente está montando. Que é um grupo de amigos e cada um das suas casas no mesmo ambiente no Louvre. E passear e discutir sobre aquilo que a gente está vendo. Acho que vai ser bem bacana a ideia. Mas se gravar, eu mostro para vocês. Mas pense assim. Pense você hoje poder estar no Louvre. É caro ir para a França. É um dos maiores e mais conhecidos museus do mundo. E ele está disponível para que você ande virtualmente dentro dele, né? É óbvio que deve ter alguns lugares que você não vai poder ver, alguma coisa assim, eu não sei exatamente. O Louvre é enorme, eu já ouvi falar que não existe forma de você visitar ele todo num dia só, pelo tamanho que ele tem, você tem que visitar algumas alas especificamente. Mas olha que bacana seria, ou poderia ser, né, estar num ambiente assim. Então, no futuro, as profissões estarão girando em torno disso. Aí você pensa, mas professor, todo mundo vai trabalhar com informática e as outras profissões como nutrição, como, sei lá, psicólogo, né? Psicólogo a gente já falou que as mudanças do processo vital, mas nutricionista me veio à cabeça aqui agora. Como é que vai ser? As pessoas continuarão indo nos restaurantes. As pessoas não vão ficar presas dentro de casa, a não ser que sair de casa seja realmente um perigo real, né? Mas esse período de quarentena que a gente está vivendo e tudo de lockdown que vai vir daqui a pouco, né? Não sou mãe de nada, não tenho como prever isso, mas isso vai acontecer. O lockdown é a ideia de que você não pode sair de jeito nenhum de casa. E aí, para que isso aconteça, o bicho vai estar pegando realmente de forma mais drástica. E aí, o que acontece? A gente tem no futuro uma profissão como nutricionista que vai ser uma pessoa que vai criar produtos que sejam interessantes para que a gente possa fazer na nossa casa. E aí a gente vai receber os kits de alimentação e a gente só vai fazer esquentar ou ferver ou cozinhar aquilo ali como o nutricionista está mandando. A gente vai ter isso de forma mais acessível online. A gente vai poder ligar para um restaurante e dizer assim: a minha dieta é de X calorias. Passar a dieta para o restaurante traçar um cardápio que seja para minha para o meu consumo mais saudável, né? Essa coisa da dieta, da questão saudável vai vir com muita força no futuro. Então, essas profissões elas vão mudar muito por conta do processo da informática, do gerenciamento das tecnologias de informação e comunicação, certo? Isso aqui eu já falei, não sei porque eu voltei aqui. Por que isso se dá? E como é que isso se dá? Né? Como é que essa carreira e essa profissão vai acontecer? E aí a gente tem esse quadro
do que é que mobilizava o trabalho ontem, não estou falando de hoje, mas de ontem, e como ele será amanhã. Por que que eu não tenho hoje? Essa linha divisória mínima que tem aqui nesse coisa, né? Eu não tenho esse hoje aqui, essa coluna do hoje. Porque o hoje é o processo que a gente está agora, que a gente conhece e reconhece. Nós, como orientadores profissionais, a gente tem que entender que o nosso cliente, ele vai estar buscando o amanhã. E é isso aqui que a gente tem que trabalhar com ele, é essas características. Ontem, existia a ideia de sensação de estabilidade e segurança no emprego. A ideia de que você fazia um concurso público e você ganhei na loteria. Passei no concurso público, agora eu posso relaxar porque eu tenho a minha profissão e aqui vai ser até eu me aposentar. Não vai existir mais isso. Essa possibilidade vai ser cada vez menor. Vocês vão perceber que aos poucos os concursos públicos eles vão diminuindo. Ou então você não vai ter mais estabilidade por ter sido aprovado no concurso. O concurso público só vai te dar a vaga, porque vão ter muitas pessoas procurando. Essa ideia de confiança e lealdade presente na relação de trabalho, onde o dono da empresa ou o gerente principal vão ter aquele funcionário de confiança que você é, o prata da casa, ou seja, aquela pessoa que saiu direto da faculdade e entrou naquela empresa, essa figura não vai existir mais. E por que não vai existir mais? Porque o processo vai ser um pouco mais rápido. Não vai ser necessário nem o funcionário, mas tampouco a empresa vai querer ter um funcionário por tantos anos, porque os encargos trabalhistas são muito altos, né? Então, é duro ouvir e falar isso, é duro, é complexo, mas a gente precisa se acostumar, porque a gente está nesse processo de transição agora. As empresas, elas entendem a gente como uma mão de obra para desenvolver um produto dentro da empresa, né? Não vai ter mais essa ideia, essa sensação de um desenvolvimento de carreira, né, de promoção dentro da empresa. Essa ideia, esqueça, ela não vai existir mais. Você começar como, como é que a gente chama, como, sei lá, gerente um sênior não, que sênior é o superior, né? Começar na empresa como estagiário, e aí de estagiário ser contratado para uma função executiva. E aí dessa função executiva você passa a uma função de, de um cargo mais importante e a partir daí crescer até virar gerente do setor que você trabalha. Nem vai existir mais a figura do gerente, nem você vai ter tanto tempo na empresa para chegar nesse cargo dessa forma. Isso não vai mais existir. Por quê? Porque o foco das empresas amanhã será no produto, aqui ó, no texto, no produto e na produção com o menor custo possível. Ou seja, além de eu buscar um ambiente de trabalho, que seja o mais eficiente possível para gastar menos recursos possível, ou seja, para que a empresa não gaste tanto. O meu foco é no produto e na produção, não é nas pessoas. Eu não estou ali pelas pessoas, eu estou ali para que o meu produto seja vendido. E você está aqui na minha empresa para que isso aconteça. E aí, esse custo, se eu precisar reduzir, por exemplo, o meu quadro de trabalho em alguns momentos, eu vou reduzi-lo. Se eu precisar contratar alguém, eu vou buscar no mercado, eu não vou buscar dentro da empresa. Porque vai haver uma grande oferta de profissionais para aquilo que eu preciso especificamente no mercado. E aí, diferente de que antes a empresa se preocupava em formar as pessoas, hoje ela já quer o profissional pronto. Então, o profissional ele precisa gerenciar a própria carreira, ele precisa fazer os cursos, ele precisa correr atrás das demandas que
que o mercado tá pedindo ou vai pedir no futuro e já se preparar para isso, né? Então imaginem, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, dessas aulas online, dessa interação online, e quando eu paro de vez em quando a aula para poder ouvir vocês, ela tem a ver com esse treinamento da gente de falar no aplicativo, no chat, na conversa e na reunião online, porque as reuniões elas serão desse jeito, né? Eu tenho amigos que trabalham em empresas que a filial deles é aqui, mas o grupo de trabalho deles tem gente em Natal, tem gente em Recife, tem gente em São Paulo, e aí ele está numa reunião com um grupo que estava cada um num lugar, e depois ele passa para uma outra sala no mesmo aplicativo para uma reunião somente do grupo local, para discutir coisas do processo local, e aí no processo local surge algo que precisa ser levado para o grupo maior, e aí ele volta para uma reunião, ou seja, ele não precisa estar viajando para os outros estados para se reunir com os gestores. Ele se reúne através da videoconferência, né? É óbvio que tem empresas que ainda preferem, em alguns momentos, fazer a reunião ao vivo, pelo tipo de tomada de decisão que precisa ser feita com mais calma, mais cautela, e ainda isso vai existir, mas vai diminuir cada vez mais, porque o custo operacional de você mover as pessoas é muito alto, né? E aí, cada vez mais as empresas vão começar a buscar esse profissional no mercado, no lugar de preparar esse funcionário. E aí, funcionários com muitos anos na empresa, de cargos mais altos, às vezes, eles vão ser demitidos, porque a empresa não vai manter um funcionário de cargo alto, por mais qualificação que ele tem. Vão ser poucos os casos que isso vai acontecer, né? E é assim que funciona o processo, é assim que funciona a visão de um pouco agora, mas que no futuro isso vai ser regra. O jovem ele não vai ter paciência para ficar na mesma empresa também, porque a geração que a gente tem atualmente não é uma geração que se contenta em ficar para sempre no ambiente. É uma geração que é muito para frente, é um processo que tem que andar. E se meu processo não anda, desculpa, né? Não é aqui que eu vou ficar. Vou buscar um outro lugar que me dê outras possibilidades de aprendizado, né? E as carreiras elas são cada vez mais curtas dentro das empresas. Ou as pessoas vão, na verdade, ter várias carreiras. E aí você vai estar trabalhando numa empresa que desenvolve tecnologia para treinamento e relacionamento pessoal online. Você vai ter o seu consultório e os seus clientes presenciais. Você vai ter um trabalho de RH, de consultoria, ou seja, vocês vão ter várias frentes de trabalho. Essa é a visão de futuro. E quando eu penso em formar um indivíduo ou orientar um indivíduo para pensar numa carreira, eu não posso dar a ele carreiras que têm essa configuração. Eu preciso já ponderar com o meu orientando essas possibilidades de carreira. E ainda digo mais, se vocês estão pensando em trabalhar, por exemplo, com pessoas que estão já no mercado de trabalho e querem fazer a sua recolocação profissional, ou seja, eu estou no emprego, mas quero mudar de área, ou então eu perdi o emprego e eu preciso entrar de novo no mercado de trabalho, é nesse modelo que as pessoas vão ter que começar a se preparar. Porque talvez por não estar enxergando isso, é que as pessoas não estão conseguindo se inserir em nenhuma empresa. Porque eles esperavam saudosamente que a empresa tivesse um mínimo de consideração para ele enquanto pessoa. E a empresa aparentemente não está preocupada com isso. Seja bem-vindo ao mundo do trabalho de hoje, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que todo mundo deixou gravando e saiu para resolver sua vida. Eu assisti um filme assim uma vez. Aqui, ó. Vocês estão aí? Que bom! Seja bem-vinda.
Querem falar alguma coisa, gente? Comentar alguma coisa? Aqui. Vocês só estão dando presença, né? Mas querer comentar ninguém quer, né? Não é isso? Professor, essas Oi. suas falas todas projetadas para o amanhã, esse amanhã a gente está falando de quanto tempo, mais ou menos? Você quer a minha opinião ou a opinião dos especialistas? A sua opinião, porque ela é da ordem da realidade. Tá bom. Porque assim, na verdade, ao analisar vários sites, né, assim, quando eu estava preparando essa aula, que não adianta, e eu preciso entender a velocidade do que é isso, né? Não adianta eu preparar essa aula para o ano passado, para o semestre passado, né, 2019.1, por exemplo, e não olhar o que os sites estão dizendo hoje. E aí, eu tenho vários sites de tecnologia que eu já acompanho há algum tempo, pessoas que eu digo assim, sites que são confiáveis, né? Sites que têm informações confiáveis, sites que tomam muito cuidado no que botam lá. Então, pela velocidade exponencial do que a gente tem visto hoje, e aí analisando eles como um todo, esse novo modelo, ele possivelmente ele já vai ser empregado pós-crise. Por quê? A gente vai passar por uma crise financeira agora, e era isso que se esperava há algum tempo. Não sei se vocês já ouviram falar nos últimos tempos que a gente estava entrando numa crise, o Brasil estava em crise, o mundo estava em crise, tem uma crise aí existindo, e as pessoas mesmo meio que não estavam enxergando. Por quê? Por causa das movimentações financeiras. Mas eu não sei se vocês sabem, o mundo inteiro, de uma forma geral, depois dessa crise que a gente está passando agora, vai entrar em um tipo de recessão que não foi vista nem quando teve a quebra da Bolsa de Valores em 29. O PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que é aquilo que determina o crescimento das nações, o crescimento econômico dos ambientes, a média que era projetada sem pensar em coronavírus para o fim de 2020, para o final de 2020, é que os países cresceriam em média 3,1%. O que é essa média? É a ideia de que alguns países teriam grandes problemas financeiros, porque estavam vindo de uma crise já, a gente estava vindo de uma crise, e outros países cresceriam cerca de 10%. Para ter uma ideia, a China, a previsão da China era para crescer 9,5%, quase 10% nesse próximo ano. Ela vai crescer 3% depois da crise, né, que é o que está sendo previsto. E a maioria dos países, o Brasil incluído nesse lugar, a gente vai ter um déficit de menos 3%. Ou seja, a gente vai cair. A gente não vai nem crescer, né? Por que eu estou dizendo isso? Isso vai fazer com que o mercado mude a sua visão. Isso vai fazer com que a empresa precise mudar a sua visão. E aí as empresas vão trabalhar com o mínimo de funcionário possível e já vão começar a mudar a visão pela ideia de que eu não posso quebrar, porque quebrar é muito pior. Então eu vou manter o mínimo possível para continuar existindo. E para continuar existindo, eu preciso parar de pensar no meu funcionário. Eu vou ter aqui somente aqueles funcionários que são essenciais. Aqueles serviços que, para mim, funcionam. Então, a minha previsão é que em 2021 esse cenário já comece a existir. A previsão dos sites é para daqui a 3, 4 anos. Posso te dar um exemplo disso que você falou. Você perguntou para a gente como que a gente se esperava daqui a 5 anos, se ver daqui a 5 anos. Eu te responderia isso de bate-pronto. Mas de ontem para cá, eu tenho que reprojetar os meus planos futuros. Porque, assim, ontem mesmo, a empresa do meu marido é uma multinacional, ele está prestes a se aposentar, mas faltam 3 anos. Eles passaram aqui a tarde inteira numa reunião, videoconferência. A gente, tudo aconteceu, tudo isso aí que você trouxe aconteceu. Videoconferência. Se fosse em outros tempos, eles teriam ido para São Paulo,
né? Mas foi por videoconferência, onde disseram que a estabilidade deles todos só de 6 meses, uma redução salarial de 25%, e aí você começa a cair em si, assim, como que eu posso projetar, né, para daqui a 5 anos? O que eu espero é uma coisa, o que vai ser possível é outra, né? E aí você falando disso, poxa, me perdi aqui, que você estava falando por último. Eu estava falando por último a ideia de que o cenário ele já começa a ser implementado no máximo ano que vem. O ano que vem. Exatamente, e é isso mesmo, porque assim, a gente achava que ia ter um respiro, mas aí já está vindo essas novas ordens empresariais, né? Então é para ontem. Novamente a gente está para ontem. Então entendam que essas projeções, essas questões, elas têm visões no seguinte sentido. Para algumas pessoas acontece mais rápido e para outras pessoas ela demora um pouquinho mais. Então, quem é atingido primeiro, em geral, nas mudanças econômicas? Classe média. Mas, professor, classe média. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem está nas classes mais altas, esse é empresário. Esse é o dono da coisa toda. Esse geralmente é o que toma a decisão das mudanças. E aí ele tá fazendo a mudança para que o status quo dele não mude. Ele precisa continuar aqui em cima, né? A classe baixa, o funcionário que é o serviço, a mão de obra, vamos chamar assim de mão de obra, classe baixa, classe C-, ela não é atingida primeiro porque, em geral, ela já vive nessa correria. Ela já vive na ideia de que o futuro é hoje. Eu não tenho como projetar 5 anos, eu preciso ter comida hoje. Então, entende que é diferente o impacto na classe mais baixa, dá uma diferença. Por exemplo, na doença, se essa doença chega nas classes baixas, eles são atingidos de primeiro, porque o processo é muito mais duro com eles, porque não tem plano de saúde, não tem hospital particular, não tem nada, não tem pra onde ir, né? Mas ele já vive assim. Ele já vive nessa corda bamba a vida inteira. Eles já vivem no subemprego, né? Fazendo emprego, trabalhando temporariamente na empresa, dando bico na outra, sendo funcionário de uma empresa, e aí ele vai moldando a vida dele. Ele já faz isso. A visão deles já é essa, só que eles não têm essa visão de que promover a carreira e ele mesmo ter uma ascensão, né? Porque eles não enxergam, às vezes, por ser massacrado o tempo inteiro. Por que a classe média é a primeira a ser atingida? Porque a gente é quem vive nessa função entre carreira e profissão. Carreira e profissão, carreira e profissão. E aí, quando as empresas precisam atingir alguém, vão atingir aquele que é funcionário, CLT, carteira assinada, que recebe um salário razoavelmente bom, né? Que tem 2 filhos, e que os filhos estão na escola, e que a escola é cara, né? E aí, ele é atingido primeiro porque entre você e o seu vizinho de mesa, não faz diferença para a empresa. Se ela precisar escolher um, ela vai escolher um. Não vai ficar com os dois. E se ela não puder ficar com os dois dançam. Por isso que a classe média geralmente é a primeira a ser atingida. Agora, as pessoas que já se prepararam, as pessoas que já vêm enxergando as mudanças, percebendo as possibilidades, elas já estão correndo na frente com essa questão do mercado de trabalho. E aí, por isso que eu falo em todas as nossas lives. Prestem bem atenção no que a gente está aprendendo hoje. Não estou falando do conteúdo de orientação profissional. Eu estou falando do que por trás disso a gente está aprendendo. A mexer com o mundo virtual, a entender o que é Big Data, informação na nuvem,
atividades online, coisas que estão andando e correndo, informações que estão girando aí, estão remoendo e elas se refazem, são aprendizados paralelos que a gente está tendo e que a gente vai precisar desenvolver. Olha que interessante a ideia de que vocês podem se reunir também nessa plataforma para fazer o trabalho de grupo. Ninguém precisa ir para casa de ninguém. Dá para fazer isso vocês se reunindo pelo aplicativo. Qual é o problema? Né? Cria uma sala, tenta entender como essa ferramenta funciona, convida os coleguinhas para fazer a reunião. Ah, não dá para ser aqui? Tem outras possibilidades, né? Tem outras ferramentas que vocês podem utilizar. A internet está cheia delas, todas, na sua maioria, gratuitas. Ou então a forma gratuita dela já dá muito bem para fazer o que vocês precisam. Utilizem esse momento para ter esse aprendizado paralelo. As pessoas que estão resistentes, que estão dizendo que isso não funciona, que isso não dá certo, que eu tô isso, tô aquilo, essas pessoas vão sair desse momento do mesmo jeito que entraram. Vão sobreviver. Mas e depois? Como é que vai ser depois de todo esse processo? Quando as empresas precisarem modificar a sua forma de trabalho, prezar a manutenção da empresa do que a manutenção do trabalhador. Elas não vão saber gerenciar a carreira delas no mundo virtual, porque eu não aprendi a utilizar e ninguém vai ensinar. Vocês estão aprendendo agora meio que na marra, como a gente chama a forceps, né? Então, assim, entendam que no processo de desenvolvimento de um programa, é esse modelo que a gente tem que pensar para os nossos alunos, os nossos orientandos, seja ele uma pessoa que está no ensino médio para começar no mercado de trabalho, seja ele um indivíduo que já está no mercado de trabalho que talvez não enxergue direito essa noção, né? As mudanças no sistema de produzir e se inserir em mercado de trabalho globalizado levam as empresas a horizontalizar suas relações de trabalho em seu ambiente interno. Olha outra mudança aí que vai ocorrer. Como é que é isso? Equipes mais complexas, com profissionais de várias áreas, terão de desenvolver uma comunicação lateral eficiente para que juntas essas pessoas, essas equipes, possam produzir em uma nova forma de estar no mercado. Ou seja, eu não vou ter mais aquele funcionário que vai fazer tudo, que vai ter todo o poder na mão. Olha o terremoto de novo, que eu preciso me reorganizar aqui na cadeira. Eu não vou ter mais esse funcionário. Eu vou ter equipes que vão dar conta daquilo que eu preciso. Eu vou ter uma equipe que vai tomar a decisão do próximo passo. E essa equipe vai ser multifuncional. Eu vou ter dentro da equipe uma pessoa do RH, uma pessoa das relações humanas, uma pessoa da produção, uma pessoa da TI, uma pessoa do custo. Ou seja, a equipe ela vai gerenciar. E por que de forma transversal? Porque eu não vou ter chefe. Eu posso ter um líder da equipe, que é a pessoa que vai aglutinar o conhecimento. Em geral, vão ser pessoas que, líderes da equipe, vão ser pessoas que têm um conhecimento um pouco mais geral de cada uma das áreas, né? O administrador é um pouco isso. Mas imagine, por exemplo, um hospital precisando remodelar o seu processo de serviço. O que é que ele vai fazer? O que é que o hospital vai se propor? Né? E aí, não é só o médico que precisa estar presente na equipe para pensar em reformular o modelo de trabalho do hospital. Eu vou precisar da enfermeira, eu vou precisar do serviço geral, de alguém do serviço geral, eu vou precisar de alguém de RH, eu vou precisar de algum psicólogo hospitalar, ou seja, eu vou precisar de gente em todas as áreas, da pessoa do laboratório, porque tudo demanda um custo dentro do hospital, né? E aí eu preciso reformular a forma desse hospital ser gerido.
Não é só o administrador que vai tomar a decisão. Alguém quer falar alguma coisa? Não, só comentando, mas eu vi aqui no seu slide que eu ia falar, é a questão das relações horizontalizadas, né? Exatamente. Essas relações horizontalizadas é novo processo do futuro. Não é que as pessoas não vão ter chefe, a gente vai ter chefe, vai ter patrão, vai ter uma empresa que vai gerenciar a vida da gente, assim, entre aspas, né? Eu disse que não ia ter essa gerência, mas assim, a gente vai receber vai ter o nome de alguém no nosso contra-cheque, pensando desse jeito, né? Vão ter os grandes empresários, mas na verdade as equipes de trabalho elas vão ser horizontalizadas. É o futuro, é assim que vai ser. E aí você vai dizer assim, mas a pessoa que eu estou fazendo a orientação profissional, ela não trabalha bem em equipe. Aí eu vou dizer, meu bem, você precisa fazer terapia. Por quê? Porque você precisa aprender a lidar com as pessoas. Mas eu resolvi trabalhar com as máquinas, eu resolvi ser TI, vou trabalhar só com o computador, sozinho. Não vai dar certo. Porque você vai precisar comunicar a alguém o que você está fazendo. E você vai precisar trabalhar. É óbvio que se eu vou selecionar alguém para um cargo de TI na minha empresa, eu vou precisar de alguém que tenha o conhecimento técnico. Aí eu acho 80 no mercado, assim. Aí eu vou para uma nova característica para peneirar esse processo. Tem conhecimento técnico e sabe trabalhar em equipe. Aí desses 80 eu corto na metade, na cepa, de pessoas que demonstram que sabem trabalhar em equipe. Aí eu tenho o conhecimento técnico, eu tenho pessoas que sabem trabalhar em equipe, mas eu vou precisar de alguém que saiba ter um bom relacionamento interpessoal, que saiba se comunicar, porque ela vai precisar informar as pessoas o que ela está fazendo ou o que ela precisa das pessoas. Aí eu corto isso para 5 ou 10%. Então, o indivíduo que é tímido, por exemplo, ele pode até ser um exímio profissional, o melhor para resolver aquele tipo de problema. Mas o meu problema na minha empresa ele não consegue resolver porque ele não consegue conversar com ninguém. Ninguém consegue entender o que ele está dizendo. E aí, eu faço o quê? Tem que demitir ele. O problema é ele, não é a solução. Ele não é a solução, porque ele não consegue dar resolução do problema porque os problemas eles horizontalizaram. Entenderam como é que vão ser as seleções no futuro? Assistam o vídeo que está no slide, que está como sugestão na aula passada, que fala sobre esse processo de seleção da orientação profissional do quântico, que fala dessas outras características que a gente vai precisar ver, que vocês vão ver que características são essas que a gente precisa trabalhar nos nossos orientandos. Ok? O conceito de scan, né, eu passei aqui o slide para lembrar o primeiro nome dele, de Edgar Scan, de carreira, é um conceito que é de 96, mas que já visava e já percebia essa nova visão, né? Ele diz que carreira pode ser entendida como uma construção, um percurso que deve ser galgado pelo próprio indivíduo. Ou seja, aquilo que eu falei, não é mais a empresa, é o próprio indivíduo. E dentro dessa ideia dele, ele traz a ideia de carreira externa e carreira interna. O que seria essa construção que eu, enquanto indivíduo, preciso ter, enquanto externa e externa? Né? Os processos externos são todos aqueles processos e etapas que eu preciso correr e andar enquanto indivíduo, enquanto correspondentes à minha formação da minha profissão. Algumas profissões vão exigir que eu tenha nível superior, outras profissões não. Não vou ter necessidade nenhuma de nível superior e tudo bem, ok. Dá um exemplo disso. Existe uma universidade, o conceito eu fiquei apaixonado, a Universidade 21, se eu não me engano o nome dela. É uma universidade que tem nos Estados Unidos, estava para ter uma outra sede na França, né, lá no Vale do Silício, que ela não tem professores. É um exemplo. Né? E para entrar lá, quais são os pré-requisitos? Mostrar conhecimento. 2,
ser menor de 30 anos, 3, assim, são 4 ou 5 pré-requisitos que são coisas assim. Aí nenhum dos pré-requisitos é currículo. Por que que nenhum dos pré-requisitos é currículo? Porque você não precisa ter uma formação em segundo grau, ensino médio, ensino fundamental, para mostrar que você tem o conhecimento. Nessa universidade, você não precisa ter feito ensino médio, por exemplo, que é a obrigação de 99% das outras universidades. Ela é gratuita, você mora lá gratuitamente, você se alimenta lá gratuitamente, é uma universidade gerenciada, gerida, patrocinada por várias empresas. Nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, não existem faculdades públicas, né? Todas as faculdades são pagas, de uma forma geral. As pessoas que conseguem bolsas de estudo do governo, o que quer que seja, ou financiam o estudo, geralmente são os mais pobres e tudo que não tem condições de pagar a faculdade. E nesse sentido, por exemplo, é que acontecem coisas como jogadores profissionais de futebol, jogadores de futebol, de basquete e tudo, conseguem vagas, né? Pessoas que por terem notas altíssimas conseguem vagas na universidade, a universidade mesmo banca esse aluno lá na faculdade delas, para elas é interessante ter pessoas que tiveram carreira acadêmica interessante, mas lá é paga, e essa universidade, diferente de tudo, é de graça. Não tem professores. Um dia eu ainda paro para ver com vocês o vídeo e explicar um pouquinho mais sobre essa visão. E é uma visão que pensa onde você próprio está gerindo sua carreira ali dentro. Você próprio gerencia sua formação enquanto desenvolvedor de TI, de tecnologia. A universidade trabalha basicamente com tecnologia da informação e comunicação, e que os indivíduos, eles quem gerencia o próprio processo. E aí tem o processo interno, porque esse processo interno é o que essa faculdade busca, porque são pessoas que internamente já sabem o que querem da vida, já reconhecem a sua autoimagem dentro daquela profissão, dentro daquele desenvolvimento de profissão. E o que acaba acontecendo? As pessoas que se identificam com a sua profissão acabam tendo um quê a mais, um gosto, um desenvolvimento a mais para estar trabalhando naquela profissão. E é isso que eu preciso que vocês percebam, entendam fortemente, que não é somente a ideia do construir academicamente, é a questão também do processo interno do indivíduo, é a percepção que nós temos de nossa própria carreira profissional e como nos enxergamos dentro dessa profissão, ou enxergamos ela dentro da nossa própria vida. Vocês conseguem se enxergar psicólogas? Se sim, vocês têm um grande caminho andado. Se não, prestem atenção no que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque parte disso pode ser medo, né? Poxa, o professor plantou uma pulga atrás da minha orelha. Eu tô com medo, eu tô com receio. Isso tudo bem, isso faz parte. Até hoje eu tenho medo. Cliente novo, turma nova, disciplina nova, trabalho novo, todos os dias eu tenho medo. E o medo me movimenta. O medo faz com que eu busque informações, o medo faz com que eu corra atrás, o medo faz com que eu não me acomode. Né? Esse medo faz parte. Por quê? Porque ele não é o mesmo medo de que assim, poxa, eu não me percebo psicólogo, eu não me percebo fazendo nada disso que o professor está falando. E agora, o que é que eu faço? Busco outra profissão. Não tem tempo para isso. É o seu tempo. E é a mesma coisa que a gente vai fazer no nosso processo de orientação profissional. Vai chegar um momento do dilema em que o indivíduo ele precisa se identificar com aquele processo. Ele precisa se identificar com aquela vida e achar aquilo ali fantástico, por mais fantasioso que seja. E aí a gente bota os pés dele no chão e diz: agora você vai fazer tal curso, tal curso, tal curso. Você vai buscar tal formação, tal formação, tal formação. E você agora vai projetar sua carreira para o futuro. Né? Ele é esse Edgar Skene, ele é PhD em psicologia social em Harvard, professor do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. Não sei se vocês conhecem o MIT, mas ele é, mundialmente falando, onde as maiores mentes sobre essas questões de tecnologia são criadas, né? Onde as pessoas mais inteligentes do mundo vão estudar.
porque é talvez o lugar onde isso é levado a sério, né? Essa questão da tecnologia da informação e comunicação. E ele lá, nos estudos dele, desenvolveu o conceito de âncoras e carreira, né? Poderíamos explicar as âncoras como um conjunto de valores, habilidades e necessidades que direcionam o indivíduo a uma carreira específica. O que é que me mantém psicólogo? A minha âncora de carreira, né? Porque eu acredito no valor da psicologia, acredito nas habilidades que eu preciso desenvolver e eu tenho essa necessidade de estar com pessoas, de ajudar pessoas, de perceber que pessoas se desenvolveram por causa da minha intervenção. O que direciona o indivíduo a uma carreira específica. Essas âncoras fazem parte da carreira do indivíduo, estão no seu subjetivo, impulsionam-no às conquistas na operacionalização da carreira externa. A satisfação e competência na profissão resultam na intersecção da realidade interna da pessoa com os recursos externos. Alguém não entendeu? Repetindo, a ideia de que todos esses movimentos que eu tenho dentro de mim, dentro da carreira como psicólogo, me mantém nela, me mantém criando, me mantém trazendo sempre possibilidades de mudança, percebendo as mudanças no mercado e me reconstruindo com ele. Porque eu poderia em algum momento não ter nem os valores, as habilidades e necessidade. E aí teria uma hora que eu diria, isso não é mais para mim, né? É óbvio que eu não estou falando em situações de crise, como acontece às vezes, por exemplo, não, hipoteticamente falando, né? As pessoas perdem o emprego, não tem mais onde trabalhar, não tem mais como sustentar e precisa se reinventar. Perdeu todos os clientes, não tem mais cliente na clínica, a clínica fechou, precisa se reinventar. Uma coisa é se reinventar, se reestruturar para voltar à carreira. Ou talvez se reinventar dentro da própria carreira, que aí esses são os gênios, né? Essas pessoas que não me encaixo nesse quadro dessa genialidade de pessoas que se recriam, se reinventam dentro da própria carreira, né? Alguém tem alguma dúvida? Antes que eu passe para o processo de encerramento da... Pode falar, Jus. Bom dia, Pro, tudo bem? Tudo bom. Veja só, eu penso assim, deve ser, não sei, é natural que a gente tenha esse receio de não se achar ainda, né, como psicólogo, uma vez que a gente não ainda concluiu. Será que até lá no final da caminhada, será que eu estou com essa bagagem suficiente para enfrentar esse mercado? Nunca vai ter. Agora, claro que é um prazer a gente saber, poxa, estou estudando, estou buscando aprender o máximo possível, absorver tudo que os professores estão dizendo, mas eu ainda fico aí meio acanhada de achar, eu já sou a psicóloga, entendeu? Quando eu vejo a bagagem, eu fico... Não, entenda, nunca ache isso. De verdade, assim, vá por mim. Sempre se questione. Seja cientista. Aprenda com o que a gente está aprendendo. Nunca ache que você sabe tudo. Que aí você vai estar sempre buscando. No dia que você achar que você é a dona da verdade, aí você congela. Eu tinha essa sensação. Certezas provisórias, dúvidas permanentes. Exatamente. Perfeito. É exatamente isso. Certeza provisória e dúvida permanente. Nunca ache que você sabe tudo. Né? Eu me formei em 2003 e eu tinha a mesma sensação lá que eu tenho hoje. Não sei o que é isso, não sei o que eu estou fazendo, minha vida é uma maluquice. Mas, professor, depois de tantos anos de profissão, eu não tenho nenhum pinguinho de certeza, tenho algumas certezas provisórias. Mas as dúvidas continuam todas permanentes. Obrigado, Sônia, pela lembrança dessa ideia. Por que isso? Como é que é isso na nossa vida? E como é que vai ser isso na vida dos nossos orientandos? Preparar as pessoas. Alguém falou no chat aqui, vou dar uma olhada lá. Preparar as pessoas para essa construção de si
sendo uma construção contínua, é um dos papéis que a gente tem que inserir dentro da nossa perspectiva. Uma coisa é eu ter um projeto, mas o projeto ele tem que se finalizar com a avaliação dele para o novo caminho e o novo processo de projeto. Dá um exemplo prático na vida diária da gente. Eu tenho um projeto de abrir uma consultoria. Abrir a consultoria. Agora, o segundo projeto é buscar clientes. Terceiro projeto, manter os clientes, continuar mantendo o cliente, modificar a postura do projeto para poder ter novas possibilidades de abertura de mercado e de cliente. Ou seja, se eu paro de projetar, eu paro de pensar sobre o futuro, e aí o futuro chega e atropela a gente. É óbvio que a gente trabalha hoje, o que a humanista fala, né? A gente está no aqui e agora, só que a gente precisa projetar esse futuro. A gente não está adivinhando o futuro, a gente está lendo o presente para ver que possibilidades podem acontecer e eu me preparar para isso. Quanto mais preparado eu tiver, mais fácil vai ser. Então, dá um exemplo disso. Eu tenho uma outra disciplina que eu trabalho, que é uma coisa que eu já faço há muito tempo, né? Formação de dinâmica de grupo. Já fazia há muito tempo, não no modelo que a gente faz de sala de aula e tudo, né? Tem um modelo diferenciado. O que eu aplico na minha formação é um pouquinho diferente, né? Não é tão generalista. A minha formação é um pouco mais somente voltada para o humanismo. Mas tem uma coisa que eu faço sempre que assim, quando você vai para um processo de dinâmica de grupo, que você está ali, que você planeja aquelas dinâmicas daquele dia, leve sempre consigo uma caixa de bugigangas e uma pasta de ferramentas. Como assim? Leve sempre com você a ideia de que algo pode acontecer no grupo, que aquela dinâmica que você projetou não vai funcionar mais. E aí você vai precisar pegar toda a sua genialidade e naquele momento criar uma nova atividade. E aí ter uma pasta com outros trabalhos, com outras atividades. Ter um conjunto de materiais que aparentemente não serve para nada, mas que pode naquele momento gerar uma nova dinâmica. Você tem as possibilidades do plano A, B, C e D para funcionarem. Aí, onde é que está o pulo do gato nisso? O pulo do gato nisso está que se eu me preparo muito bem, se eu faço uma formação coerente de formação de grupo, de leitura de grupo, de percepção de grupo, de criação de jogos, eu nunca vou ser pego de surpresa. Porque as surpresas vão existir e a mente da gente já vai maquinando. Eu vou fazer tal atividade, tal trabalho. É assim que a gente funciona no dia a dia. Né? É assim que a gente funciona no prever o nosso futuro. A gente tem que estar com as armas e as possibilidades aí. Então, não é à toa que algumas pessoas não estão se dando bem nesse novo cenário que a gente está experimentando, que foi inserido a gente a fórceps. Não é à toa, porque as pessoas nunca se prepararam para o mundo virtual, porque sempre acharam balela, sempre acharam uma idiotice você viver no Instagram, no Facebook. E aí, né, hoje em dia os nerds, as pessoas que só viviam na internet, estão nadando de braçada nesse novo ambiente. E as outras pessoas estão precisando de boia de resgate. Fica a dica. Demi pediu para eu falar um pouco do trabalho no final da aula. Deixa a aula acabar que eu falo. Pode falar, Jussiara. A gente, normalmente as pessoas sempre né, estavam dizendo, né? Ah, eu não gosto de Facebook, eu não gosto de, como é que se diz, de Instagram, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? E achava, inclusive, estavam comentando, né, assim, que pessoas estavam fazendo esse tipo de trabalho, né? Psicólogos estavam fazendo esse tipo de trabalho virtual, né? Aí, inclusive, até mandaram para mim. Foi até uma pessoa, uma colega, que mandou para mim, ou alguém da família, não sei, achando isso um absurdo,
né? Dizendo assim, achando errado, na realidade isso, achando errado que essa pessoa estava oferecendo seus préstimos através da internet. Agora nós estamos aqui, imagine. E, Pois e, é, e e, agora? e também até uma exposição nossa, né? Que requer que a gente aprenda, estude mais, conheça mais, se informe mais, porque nós estamos aqui, com a cara na tela. Aproveitem esse momento que vocês estão vivendo hoje, aproveitem que vocês ainda podem fazer isso, se preparar com mais propriedade. Vão no site CRP, peguem aqueles documentos que falam sobre a regulamentação. Não vou cansar de dizer isso, a regulamentação do trabalho. Inclusive, ele já orienta como você fazer. Tem cursos, tem tira dúvida, tem tudo lá. Vejam como fazer isso. Se preparem, estejam à frente das pessoas, né? A minha geração é uma geração que foi criada para entender que isso não funciona. Tá todo o tempo minha cabeça fica dizendo assim, Roberto, isso não vai dar certo, isso não funciona, terapia online, não sei o quê. Só que aí às vezes eu penso assim, abrindo um parênteses na nossa aula, mas já tá já encerrando que já estou partindo para a fase final. Mas só um parênteses, às vezes eu penso sobre isso, né? De que quando eu me formei, um colega meu de sala fez um trabalho, isso no começo dos anos 2000, ó, faz tempo, hein? Fez um trabalho falando sobre as questões das relações virtuais e o desenvolvimento de sentimento através da virtualidade. E aí, naquela época, já naquele momento, com as redes sociais ainda engatinhando, não existia Orkut, por exemplo, na época. Não existia. Existiam já algumas outras redes sociais, como o Mirk, ICQ, quem é mais antigo vai saber do que eu estou falando. E as pessoas, elas se encontravam, se conheciam e desenvolviam sentimento pela internet, apaixonadíssimos. Gente se casando e se relacionando. Hoje, quando a gente fala que deu match, né, antigamente, quando isso acontecia, as pessoas diziam isso não vai dar certo. Um namoro que começou nesse ambiente virtual, isso não dá certo. E aí, ao mesmo tempo, fico pensando, e se a gente falar o mesmo tipo de coisa para pessoas que estão fazendo terapia? Se você garante a ideia do sigilo, a ideia da segurança, e a pessoa que está do outro lado da tela, ou até no telefone dela mesmo, né, e consegue sentir a segurança, ela vai se conectar com você, psicóloga, e vai funcionar, né? Só dando essa dica, esse parênteses. Vamos para a última parte da nossa atividade. O trabalho na atualidade, perspectiva da construção de carreira. Podemos entender como óbvio hoje um futuro que indica a necessidade de competências múltiplas para que se possa competir no mercado de trabalho. É preciso demonstrar um domínio amplo de conhecimentos que, em muitas situações, esbarram em outras áreas de atuação. Ou seja, hoje a gente precisa de um conhecimento de TI, de gerenciamento de informação, de gerenciamento de nuvem, de arquivos. A gente pode não conhecer esses nomes todos, mas saber fazer faz parte das nossas competências múltiplas que são essenciais no mundo de hoje. As tomadas de decisões profissionais requerem um conhecimento profundo e geram impactos não só nos resultados das empresas, mas também nas próprias necessidades dos indivíduos. E aí, essas equipes que são horizontais, elas vão gerar impacto no seu processo de desenvolvimento como pessoa. Elas vão gerar impacto no seu processo de desenvolvimento como indivíduo, porque você está sendo modificado também por essa empresa e pelo produto que ela está gerando. O trabalho e pessoa não estão mais desvinculados e um movimento em um deles gera reflexo do outro. Essas empresas que hoje em dia, por exemplo, dizem tem regras como não pode namorar no trabalho, não pode namorar com coleguinha, se você já tem algum parente próximo de primeiro grau que está dentro do trabalho, você não pode entrar na empresa também. Ou seja, parece maluquice isso, mas as relações pessoais, elas fazem parte do nosso dia a dia. Acabou essa fantasia que as pessoas diziam que não trago problemas de casa para o trabalho. Traz. Seu desempenho diminui. Você
fica mal, você não consegue dar tudo de si, as pessoas não conseguem dividir as coisas. Essa visão, ela é retrógrada, ela não existe. Lê do engano quem pensou que isso era verdade. O surgimento de novas necessidades de consumo e o aparecimento de novos mercados, com a necessidade de atualização da formação acadêmica, nos remete à quebra e à instalação constante de paradigmas. Ou seja, por mais que isso que eu esteja dizendo a vocês seja a perspectiva de futuro, daqui a alguns anos essas falas podem estar obsoletas e outras coisas estarem presentes em nossa necessidade. Dá um exemplo disso. Digamos que a empresa no futuro desenvolve sua tecnologia e as nossas memórias podem ser gravadas. Nossas memórias podem ser gravadas. E aí as empresas, elas podem querer gerenciar isso aí. Querem saber o que vocês pensam sobre elas. Para estar dentro da minha empresa, eu só quero funcionários 100% dentro da empresa. E pessoas que têm um pensamento e que têm pensamentos que não corroboram com a empresa, não precisam aqui dentro. E eles vão pedir acesso ao seu banco de dados de memória. Ele é pessoal e intransferível. Você não quer dar? Você está demitido. Vai estar demitido do mesmo jeito, né? Então, assim, parece maluquice. É um caso de um seriado chamado Black Mirror. Alguém abriu o microfone aí. Quem quer falar? Eu que ia fazer uma gracinha, tô quase preferindo voltar para o escambo, professor. Né? Voltar para a Idade Média? Não, Deus me livre. Eu só voltaria para a Idade Média se descobrisse que lá existia magia mesmo, de verdade, tinha dragão, essas coisas. Aí eu voltaria. Idade Média Mas sem porque isso é tudo muito enlouquecedor também, né? Assim, porque traz uma lógica de constante movimento e às vezes isso está atrelado a um cansaço mental também, né? Seja bem-vindo ao meu mundo. É assim que meu mundo é. O meu também, mas é cansativo. Cansa um pouco. A gente quer um pouquinho de estabilidade, né? Mas não dá para descansar. Não dá. Não descansa, né? Então, essa quebra constante de paradigma, ela é uma realidade. A instalação de novos paradigmas é outra realidade. Hoje amanhã não é mais. E é isso aí. Assim, só quem vive na mudança é que vai ser feliz. Desculpa eu falar isso. Mas quem percebeu que a mudança é um paradigma é que está mais feliz nesse mundo de hoje, porque está aceitando os processos de mudança. Assim, não é que a gente aceita calado, não, a gente aceita se movimentando com ela. A gente aceita fazendo. Tá bom? Para finalizar nossa aula de hoje, né, onde buscar e o que é que eu tenho que conhecer sobre as profissões? Primeiro, né, para entender que profissões são regulamentadas no nosso Brasil, a Classificação Brasileira de Ocupações. Esse é o principal. É lá que vão estar todas as ocupações, as regulamentações sobre essas ocupações, como é que elas são vistas e quais são as áreas de atuação delas, inclusive delimitando as atuações de cada uma, né? Até onde vai uma profissão, até onde vai a outra, onde elas se convergem, onde elas se separam. Isso é importantíssimo que a gente saiba. Claro que a gente não vai conhecer todas as profissões, mas conhecer de forma geral como é que eu posso dizer, nossa obrigação. E aí é lá, procura no Ministério do Trabalho, bota no Google Classificação Brasileira de Ocupações, vocês vão ver uma infinidade, né? Vocês vão se perder. Vai aos poucos, começa lendo pelas principais, pelas mais clássicas, como é que é visto hoje. E esse arquivo, geralmente, ele é atualizado, né? De tempos em tempos, ele é revisto de tempos em tempos. Então, dá uma pesquisada, procura lá um pouquinho sobre isso. Né? Uma profissão pode ser regulamentada ou não. Ela não sendo regulamentada. Oi. Diga aí de onde arquivo, os arquivos. Então, na verdade, se você colocar
exatamente como está escrito aí, né? Classificação Brasileira de Ocupações, você pode buscar, aí você vai ter o repositório do Ministério do Trabalho. E aí ele vai te dar lá uma tabela dividida em tipo classes, assim, como se eles dividissem as profissões por hierarquia não, desculpa, por conjuntos, assim, profissões ligadas à saúde, profissões ligadas à administração. Ele vai dar os parâmetros divididos em áreas. Aí, como é que eu posso dizer? Navegação. Eu não botei o site dessa vez, porque é muito fácil. Se você botar esse CBO, né, Classificação Brasileira de Ocupações, você vai achar. Não tem muito o que fazer, não. Agora, é nossa função conhecer, pelo menos por alto, o que cada uma das profissões faz. Pelo menos por alto. E aí, quando os nossos orientandos estiverem trabalhando, estiverem no trabalho, aí a gente faz. É simples, é uma coisa que você tem que fazer no primeiro dia de orientação profissional. Qual é a profissão que vocês imaginam para vocês? Quais são as profissões que vocês acham interessantes? E aí a gente faz esse levantamento, claro que com a pescazinha, durante a semana que vai rodar antes do próximo encontro, você vai lá na CBO, no Ministério do Trabalho, viu, gente? Por favor. Tem que ser o documento oficial do Ministério do Trabalho. Dá uma olhada nisso aí. Um outro processo que vocês podem buscar são meu Deus, os conselhos regionais ou estaduais ou federais que regem a profissão de vocês. Quando uma profissão é criada, automaticamente em Brasília é criado um conselho federal dessa profissão. E esse conselho gera os conselhos regionais e estaduais. Vamos dar o exemplo do nosso conselho de psicologia. Existe o Conselho Federal de Psicologia, que é lá em Brasília, e esse de lá de Brasília meio que dá o tom para todos os conselhos de cada um dos estados. Aqui em Salvador, por exemplo, por muitos anos, dividiu o conselho entre Salvador e Sergipe, né? Mas agora já dividiu, Sergipe já é um conselho diferente do nosso, né, daqui de Salvador, e gerenciado por processos diferentes também. Mas a gente segue, na verdade, a égide do federal. E as profissões regulamentadas, a sua grande maioria, as que são regulamentadas, todas têm conselhos, né? Desculpa. A sua grande maioria não. A obrigatoriedade de todas as profissões terem um conselho delas, né? E aí, cada uma tem também o seu código de ética. Alguém está mandando mensagens. Deixa eu ver se é no nosso. Não tem nada a ver com a gente. E aí, assim, eu vou deixar que você busque. Corra atrás. É importante que a gente corra atrás, principalmente daquelas profissões que a gente tem interesse inicial, tá ok? Mas anota isso aí, tá bom? É importante que a gente aprenda. Obrigado. Agora, outra coisa, a última coisa da aula de hoje, né, para a gente pensar, é a tal da pesquisa de campo. Que aí a gente pode começar por aquelas profissões que estão mais perto da gente, né, dentro da casa da gente, né, nossos companheiros, nossas companheiras. Que profissão são as delas? Senta um pouquinho com essa pessoa, até nesse período de quarentena, se você nunca fez isso, de repente, senta um pouquinho. Eu acho que vai ser um exercício bacana. O que é que você faz realmente, né? Qual é a sua profissão e o seu trabalho, como é no seu dia a dia? Você trabalha na sua profissão? Se não, no seu trabalho, que profissão é essa? Dá um exemplo disso. Digamos que você formou como em direito, tem a OAB, é advogado, mas você abriu um restaurante. E hoje você trabalha como chefe de cozinha. É outra profissão. Aí você não vai falar como advogado, um advogado que é chefe de cozinha, você vai falar como chefe de cozinha. Então, conversem com os companheiros de vocês, com as companheiras de vocês, sobre isso, não sobre como é a empresa. Sobre como é a empresa você já sabe. Porque todo dia na hora do jantar, na hora do almoço, na hora do café da manhã, principalmente agora, não aguento mais aquela empresa, não aguento mais não sei o quê, não sei o quê. Não é isso que você quer saber.
Como é o seu dia a dia? Como é o trabalho que você faz? O que é que você faz no seu trabalho, né? Você é da turma do cafezinho, que você vai para o trabalho e aí quando chega dá bom dia a todo mundo. Aí depois que dá bom dia a todo mundo, você vai olhar se tem alguma coisa na sua mesa. Aí ficou cansado, olha na sua mesa, olha o que você tem para fazer hoje, mas como tem muita coisa, você vai primeiro pro cafezinho. Aí chega no cafezinho, bate papo com um, com outro, dá um descanso, aí vai no banheiro, aí fuma um cigarro, aí depois que fumar um cigarro dá vontade de tomar um cafezinho, aí você tem que conversar com um colega fulano de tal, e já deu a hora do almoço, você não fez nada a manhã inteira. Mas cada um da gente tem uma rotina, e como é que é a rotina do seu companheiro no trabalho, né? Da sua companheira. Aí depois pergunta para os amigos. Ou seja, a pesquisa de campo, se você puder, não agora na quarentena, fique em casa na quarentena, mas se você puder também, visite locais de trabalho das pessoas que você conhece, converse com elas. Olha, eu trabalho com nutrição profissional, eu queria fazer uma visita no seu trabalho, eu queria entender como é que é. Porque quando eu tiver com um adolescente, eu vou ter mais propriedade para dizer como é que é o dia a dia do trabalho, né? Eu lembro que um amigo meu que é médico, na época, ele estava formando, ele estava fazendo residência no pronto-socorro, no HGE, lá em Maceió, né? No HGE de lá de Maceió. E aí foi todo um esquema montado, né? Você é um aluno de primeiro ano, então você não sabe de nada, ninguém vai exigir que você saiba de nada de medicina. Você acabou de entrar no curso, então você está voando, você não sabe de nada, e você vai me acompanhar. E foi uma das noites mais incríveis sobre profissões que eu passei na minha vida. Assim, vivenciar todo o ciclo de pessoas chegando, pessoas saindo, as decisões a serem tomadas foi fantástico, né? Mas é uma realidade específica, que é uma realidade de HGE, de hospital geral, de emergência. Não é a realidade, por exemplo, que ele vive hoje. Hoje ele é oncologista, esse meu amigo. Então, às vezes é domingo, ele precisa sair de casa para ir ver o paciente, para ver a administração de remédio, quimioterapia, não sei o que, blá 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 blá. Mas é um pouco mais tranquilo, né? Não é a correria do que eu vivenciei com ele naquela noite, mas foi mágico. Tá bom? E aí, né, pra gente encerrar a aula de hoje, eu comecei perguntando como é que vocês se enxergam daqui a 5 anos. E aí, depois dessa aula de hoje, eu preciso que vocês respondam para vocês mesmos. É um exercício mental. Não é uma atividade para me entregar, vocês não vão me entregar no ar, blá 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 blá. Não vou me entregar em canto nenhum. É um exercício para vocês. Porque essa é uma pergunta que vocês têm que colocar e fazer também para os seus orientandos no processo, né? Quem você vai ser no futuro? Que profissional você vai ser? Agora quem tem que escolher é você. Quem você vai ser no futuro? Alguém quer responder? Para gente encerrar a aula? E a gente já estourou nosso tempo. Eu penso, sou eu, né, Ju? Eu penso ser uma pessoa assim, bem sucedida, entendeu? Assim, não digo financeiramente, não. Também, Mas, por que não? mas também por que não, né? Também, por que não? Eu pretendo ser uma psicóloga competente, ser uma pessoa assim, que saiba lidar né, com as situações da melhor maneira possível, ser acolhedora, entendeu? Eu pretendo ter conhecimentos também externos, né, de empresas, sabe? Entrar nessas empresas. Eu não me vejo assim como funcionária, entendeu? Assim, para me manter o tempo todo lá. Mas fazer como é que se diz, palestra, mostrar alguns trabalhos, né, que pode ser feito pelo psicólogo, dar essa, né, mostrar o portfólio e tal, que eu já fiz, né, as coisas que eu já fiz, né, na idade que eu estou e tudo. Eu penso muito sim, eu penso muitas coisas. E não penso também ficar focada só em uma coisa, como você mesmo explicou na aula anterior. Eu não pretendo ficar voltada só, não, você só clínica.
aí eu vou ficar só na clínica. Não me vejo assim. Eu gosto muito de movimento. E apesar de eu ter, né, assim, facilidade, mais assim, eu me encaixo mais na clínica, mas isso não quer dizer que eu tenha que ficar ali sentadinha o tempo todo, Sim, ali, sim. sabe? Então eu pretendo fazer um trabalho bem amplo, assim, que eu gosto de trabalhar com comunidades, eu amo também fazer trabalhos com adolescentes, entendeu? Sabe, assim, eu pretendo fazer uns trabalhos bem legais. Beleza, brigadão. Então pense na possibilidade de começar esse trabalho de movimento com orientação profissional, que é uma coisa que modifica o tempo inteiro, tá bom? Antes de finalizar, assim, você falou uma coisa que eu queria deixar como recado para gente. Isso é um processo de vida. Eu sei que cada um da gente tem as nossas experiências e eu vou falar um pouquinho da minha experiência agora. Não é ruim você gostar de dinheiro. Não é ruim você cobrar o seu cliente. Não é ruim você cobrar por um trabalho. A gente está numa profissão que aparenta ser um profissional de ajuda, né? Aparenta ser um profissional que vai auxiliar o outro. E aí, de um certo ponto de vista, para algumas pessoas parece que a gente está fazendo caridade, né? Não que a gente não possa dar um acolhimento a uma pessoa, não que a gente não possa prestar serviços para uma pessoa gratuitamente, ao mesmo tempo falando sobre isso. Mas é nosso trabalho e é nossa profissão. A gente está ali também pelo dinheiro. O problema é que as pessoas acreditam que você, quando pensa em dinheiro, você é mercenário. E aí demonizam o dinheiro no sentido, entendo o sentido de demonizar aqui, no sentido de dizer que você pensar em dinheiro nessa hora é ser mesquinho. Mas desculpa, você ali é seu tempo de trabalho, você se preparou para aquilo, você estudou. Vocês, mais do que ninguém, sabem a trajetória de vocês. E aí, você não vai cobrar por aquilo? Né? Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Então, pensem um pouquinho sobre essa questão que a gente fala assim, às vezes, poxa, eu fico com vergonha de cobrar o meu cliente. Não, não fique. Você prestou um trabalho para ele. Você fez o serviço. É obrigação dele pagar. Né? Quem está sendo errado nessa história é o outro. Certo? Fala, Gisele. Pra gente encerrar. Perfeito, perfeito. Tá bom? Perfeito. Gente, eu vou encerrar a gravação, mas Obrigada. não saiam daí, tá bom? Porque eu ainda quero falar com vocês. Então, vou encerrar agora a gravação. Até mais para quem estiver assistindo. Qualquer dúvida, busca a gente nas redes sociais, tá bom? Tchau.